Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E nós hoje vamos entrar na seção 8, Atração do Amor pelo Amor, do capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Conforme nossa rotina, vamos ler esta sessão com alguns comentários de nossa parte. Então vamos à leitura. Tu realmente acreditas que podes matar o Filho de Deus? O Pai escondeu seu Filho com segurança dentro de si mesmo e o manteve muito distante dos teus pensamentos destrutivos. Mas tu não conheces nem o Pai, nem o Filho por causa deles. Atacas o mundo real todo dia, toda hora e a todo minuto. E, apesar disso, estás surpreso por não poderes vê-lo. Se busca o amor com o fim de atacá-lo, jamais o acharás. Pois, se o amor é compartilhar, como podes achá-lo a não ser através dele mesmo? Oferece-o e ele virá a ti, porque ele é atraído para si mesmo. Mas, se ofereces o ataque, o amor permanecerá escondido, pois ele só pode viver em paz. Bom, aqui, nesse primeiro parágrafo, nós podemos destacar aqui o seguinte. Nós vivemos em segurança dentro do próprio Deus, o nosso ser real, que nos colocou distante dos nossos pensamentos destrutivos, que nós mantemos, como ele diz aqui, toda hora e a todo minuto. Através desses pensamentos, nós atacamos o mundo real e o perdemos de vista. E ele fala assim: atacas o mundo real todo dia, a toda hora e a todo minuto, e apesar disso, estás surpreso por não poderes vê-lo. E ele continua: se nós buscamos o mundo real, que é representado pelo amor, com o fim de atacá-lo, jamais o acharemos. Se nós oferecemos o ataque simbolizado pelos nossos pensamentos irreais, pelos nossos julgamentos, pela nossa noção de separação, nós vamos colher a ignorância desse mundo real. Mas, se nós oferecermos o amor, nós vamos receber o amor, que é a realidade do mundo real. Mas vamos continuar. Que seria este amor?
O Filho de Deus está tão seguro quanto seu Pai, pois o Filho conhece a proteção de seu Pai e não pode ter medo. O amor de seu Pai o mantém em perfeita paz e, não necessitando de nada, ele não pede nada. Entretanto, ele, que é o teu ser, está longe de ti, pois escolheste atacá-lo e ele desapareceu da tua vista em seu Pai. Ele não mudou, mas tu sim, pois uma mente dividida e todas as suas obras não foram criadas pelo Pai e não poderia viver no seu conhecimento. Então, respondendo à pergunta sobre o amor é aquele amor que o Pai tem por nós. Esse é o nosso amor verdadeiro. Só Ele é capaz de nos amar dentro daquilo que nós verdadeiramente somos. Ele é capaz de nos amar pelo ser que somos, pela luz que somos, pelo amor que somos. Mas, como ele diz aqui, entretanto, ele, que é o teu ser, está longe de ti, pois escolheste atacá-lo e ele desapareceu da tua vista em seu Pai. Então, através das nossas ilusões, pelos pensamentos que mantemos em nossa mente, que os consideramos reais, o que nós fazemos o tempo todo é nos afastar da nossa própria realidade, daquilo que esse ser representa para todos nós, que é o Filho, como ele diz no primeiro parágrafo, que nós não conhecemos nem o Filho e nem o Pai. Vamos continuar. Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. Então, quando fizeste o que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. Repetindo, porque isso é muito importante. O que é que não é verdadeiro e que nós tornamos como se fosse verdadeiro? É este mundo que nós contemplamos, que são projeções da nossa própria mente, que realmente renegou, renunciou à verdade daquilo que ela é dentro do Pai, dentro do ser que nós somos. Ela não está separada disso, mas ela tem o poder de negar isso. Embora, pela sua negação, nada acontece para o que é real. A negação da mente torna-se para nós um sonho daquilo que não aconteceu. É o que nós vivemos, hipnotizados dentro desta falsa realidade que nós contemplamos. Mas vamos continuar. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo,
pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. Aquilo que nós não vemos. É invisível para ti porque está olhando para outra coisa. Nós estamos olhando para tudo que está externo a nós, mas menos para aquilo que é real, que está em nosso interior, que não é projetado. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é invisível, como não cabe a ti decidir o que é a realidade. O que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. A definição da realidade é de Deus e não tua. Ele a criou e ele conhece o que ela é, que conhecias e esqueceste. E, se ele não tivesse te dado um caminho para lembrares, teria te condenado ao esquecimento. Então ele diz aqui, numa parte que o que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. Então, por isso que a verdadeira visão nossa é aquela transmitida pelo Espírito Santo através de nossa mente, pois em nossa mente habita o Espírito. E aquilo que nós podemos ver é a projeção da mente que se sente separada dessa realidade e projeta esse mundo exterior. Esse é o engano da mente isolada, separada, que pensa que está separada da sua fonte. Devido ao amor do teu Pai, nunca poderás esquecê-lo. Olha, nós jamais poderemos esquecer do Pai, pois ninguém é capaz de esquecer o que o próprio Deus colocou em sua memória. Podes negá-lo, mas não podes perdê-lo. E aqui que está a nossa segurança. Nós podemos nos desviar, nós podemos nos distrair com este mundo, mas jamais perdemos de vista a memória da realidade. Jamais poderemos esquecer o próprio Deus que nos criou. Uma voz responderá a cada questão que perguntares, e uma visão corrigirá a percepção de tudo que vês, pois o que fizeste com que fosse invisível é a única verdade, e que não ouviste é a única resposta. Então, aquilo que nós não vemos é a única verdade. Pois se a víssemos, esse mundo desapareceria. E aqui está a única resposta para aquilo que sempre estamos buscando. Só que estamos buscando do lado de fora.
Deus quer que tu voltes a unir-te contigo mesmo e não te abandonou em tua aflição. Estás esperando apenas por Ele e não tens conhecimento disso. No entanto, a sua memória brilha na tua mente e não pode ser obliterada. Não é mais passada do que futura, sendo eterna para sempre. E aqui nós podemos destacar o seguinte: a sua memória brilha na tua mente. O que quer dizer isso? Aonde Deus habita? Na nossa mente. Olha que interessante. E é essa própria mente que nega a existência de Deus. E como que ela nega essa existência de Deus? Quando ela está buscando por Deus. Através de orações, religiões, sacrifícios, pois nessas condições ela está confirmando a separação e quer buscar aquilo que já está dentro dela. É simplesmente o reconhecimento de que tudo aquilo que você busca já está dentro da mente. Veja a condição que nós nos colocamos. E isso é que faz a projeção. Não só de que você terá que encontrar um Deus fora de você, mas a felicidade, o amor, a compreensão, tudo parece que está fora. É isso que nós chamamos de projeção. E você não reconhece aquilo que você é, que sempre foi, e que isso nunca alterou, nunca deixou de ser. Tu só tens que pedir essa memória e vais lembrar. Todavia, a memória de Deus não pode brilhar na mente que a obliterou e quer mantê-la assim. Pois a memória de Deus só pode nascer na mente que escolhe lembrar e que abandonou o desejo insano de controlar a realidade. Tu, que nem sequer podes controlar a ti mesmo, dificilmente deveria aspirar controlar o universo. Mas olha para o que fizeste do universo e regozija-te por não ser assim. A única coisa que nós podemos pedir é essa memória que nós estamos aqui comentando. A memória da realidade, a memória de Deus em nós. E se nós pedirmos, vamos lembrar. Mas ele diz o seguinte: desde que nós não mantemos as nossas distrações, desde que nós realmente queremos isso como uma única realidade. E isso nos será recordado, pois já foi dado a nós. Ele está em nós.
É só questão de lembrar disso. Mas nós ficamos muito distraídos com tudo aquilo que manifesta fora. E isso realmente tem-se um tempo para que isso deixe de nos atrair. Quando tudo isso esgotar no nada, pois o que nós contemplamos é o nada, você verá aquele que criou tudo. Filho de Deus, não te contentes com o nada. O que não é real não pode ser visto e não tem valor. Deus não poderia oferecer ao seu filho o que não tem valor, nem seu filho poderia recebê-lo. Foste redimido no instante em que pensaste que o tinhas desertado. Tudo o que fizeste nunca existiu e é invisível porque o Espírito Santo não o vê. Por isso que nós falamos que tudo que nós estamos vivendo aqui é irreal para a realidade, pois para o Espírito as nossas ilusões não estão acontecendo. Não há possibilidade na luz de existir sombras naquilo que é totalmente transparente. Entretanto, o que ele vê é teu, para que tu contemples e, através da sua visão, da visão do Espírito, a tua percepção é curada. A percepção é aquilo que nós estamos percebendo, que está fora. Essa percepção é curada. Fizeste com que fosse invisível a única verdade que esse mundo contém. Valorizando o nada, buscaste o nada, fazendo com que o nada fosse real para ti. Viste o nada. Mas isso não existe. E Cristo é invisível para ti, devido ao que fizeste com que fosse visível para ti. Cristo é invisível para ti, devido ao que fizeste com que fosse visível para ti. No momento em que nós temos esse mundo como realidade, Cristo fica invisível para nós. Pois ele não habita na irrealidade deste mundo. A vinda de Cristo, vamos dizer assim, só será real quando nós desfizermos de nossos sonhos neste mundo. Mas ele não vem a este mundo, porque esse mundo não existe para ele. Como ele fala aqui, mas isso não existe. No entanto, não importa quanta distância tentaste interpor entre a tua consciência e a verdade. O Filho de Deus pode ser visto porque a sua visão é compartilhada. O Espírito Santo olha para ele e não vê nenhuma outra coisa em ti. O que é invisível para ti é perfeito em sua visão, na visão do Espírito Santo, que abrange tudo. Ele lembrou-se de ti, porque não esqueceu o Pai. Tu olhaste para o irreal
e achaste o desespero. Todavia, buscando o irreal, que outra coisa poderia achar? Desespero. O mundo irreal é algo desesperador, pois nunca poderá ser. Olha aqui. Aquilo que não é, jamais será. E aquilo que é, jamais vai deixar de ser. Então, aquilo que nós somos não transforma, não muda, não altera, não morre, pois é inalterável, imutável e eterno. Mas, por não considerarmos isso como nossa própria realidade, nós estamos na busca daquilo que poderá ser. E isso torna-se desesperador, pois nunca vai acontecer daquilo que não é vir a ser. Isso não tem possibilidade. E tu, que compartilhas o ser de Deus com Ele, com o Espírito, nunca poderias te contentar sem a realidade. O que Deus não te deu não tem poder sobre ti. E a atração do amor pelo amor permanece irresistível, pois é a função do amor unir todas as coisas em si mesmo e manter todas as coisas juntas por estender a sua integridade. Embora nós possamos se rebelar contra a realidade, contra o amor, isso não o afeta, como também não afeta a nossa própria realidade. E sim, faz com que nós a esquecemos. E é pelo amor que nos mantém dentro dessa realidade. E se nós reconhecemos esse amor que o Pai tem por nós, essa atração amorosa que Ele exerce em nós, é que fará que nós esqueçamos dessa hipotética separação que a mente julga que está apartada de sua fonte original. O mundo real te foi dado por Deus em uma troca amorosa. Pelo mundo que fizeste e pelo mundo que vês. Então, o mundo que nós estamos vendo foi um mundo criado por nós, pela mente que se julga separada. Apenas toma-o das mãos de Cristo, esse mundo real, e olha para ele. A sua realidade fará com que todas as outras coisas sejam invisíveis, pois contemplá-lo é percepção total. E à medida
que olhas para ele, vais lembrar-te de que sempre foi assim. O nada virá a ser invisível, pois afinal terás visto verdadeiramente. A percepção redimida é facilmente traduzida em conhecimento, pois só a percepção é capaz de erro e a percepção nunca existiu. Aqui, mais uma vez, ele está negando a nossa própria percepção daquilo que nós percebemos. E damos realidade. E lutamos por aquilo que nós percebemos como se fosse nossa própria realidade. E ele diz, essa percepção nunca existiu. Sendo corrigida, ela dá lugar ao conhecimento, que é para sempre a única realidade. A expiação nada mais é do que o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. Teu pai não poderia ter deixado de amar seu filho. Então, enquanto nós não percebermos em nossa mente esse amor que o Pai tem por nós, nós não vamos saber o que realmente é o amor. Não é aquilo que nós pensamos e projetamos e que percebemos. É o amor do Pai que nos ama, que pode possibilitar que nós nos amemos uns aos outros. Pois esse amor é integral e ele basta por si, como diz aqui no próprio texto, a atração do amor pelo próprio amor. E quando não há nenhuma necessidade de ganho, de busca, de obtenção, pois ali está a totalidade, a integralidade de tudo. O que nos resta é só amar, pelo amor do Pai em nós, por não nos sentirmos separados dessa fonte, que é a única nossa realidade daquilo que verdadeiramente somos. E aí cessa todo movimento de busca, todo movimento de percepção daquilo que parece que está fora e que vai trazer para mim aquilo que me falta quando eu não tenho esse amor verdadeiro. E aqui ele finaliza, né? A expiação nada mais é do que o caminho de volta àquilo que nunca foi perdido. Por que nunca foi perdido? Porque Deus nunca deixou de nos amar, pois Ele é amor e nos criou igual a si, que somos esse amor dele por nós, que é eterno, imutável. Teu pai não poderia ter deixado de amar seu filho. E aqui eu acrescento, jamais.
Não existe essa possibilidade. Nós somos o seu filho abençoado por Ele. E dentro desta bênção, podemos abençoar. Não por nós, por Ele, que já nos abençoou com seu amor. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha eterna gratidão. É a última sessão deste capítulo 12. E no próximo vídeo estaremos entrando no capítulo 13, intitulado O Mundo Sem Culpa. Até lá!